Boa noite, gente. Boa noite. Antes de começar a reflexão da noite, eu queria desejar que todos sejam bem-vindos a essa casa que acolhe a gente com tanto carinho, onde a gente pode encontrar consolo, amor, instrução, conhecimento. E também dar um recadinho que domingo, agora, lá na Escolinha da Popular, vai acontecer a nossa Feira da Pichincha, né? Às 8 horas, né, Silvia? Às 8 horas. E quem quiser participar ou também ajudar, né, a gente... Quem quiser ajudar, chega às 7. E quem quiser só participar, começa às 8. Tá bom, gente? Então não esqueça da nossa Feirinha da Pichincha, que é uma das ações, né, que essa casa realiza. Então, nossa reflexão hoje, ela é um tema que às vezes não, né? É um tema difícil, espinhoso, mas como disse o Galassi, atual e necessário. São as implicações espirituais das drogas. E não é novidade para ninguém sobre o tamanho, né, desse mal que ainda assola a humanidade. E o Espiritismo, que é uma doutrina que está sempre comprometida com o crescimento integral da criatura humana, não poderia, né, deixar de atuar tanto na prevenção quanto no combate aos vícios, às drogas. E como a doutrina espírita nos ajuda, principalmente esclarecendo que o efeito destruidor das drogas é tão intenso, tão grande, que ele extrapola os limites do corpo físico, atingindo, né, comprometendo o equilíbrio do nosso corpo espiritual, que é o que nós chamamos de perispírito, que é aquele corpo fluídico que acompanha o espírito após o desencarne. Mas, será que aqui eu estou falando somente das drogas que nós chamamos ilícitas, aquelas fruto do contrabando? Porque hoje, infelizmente, é cada vez maior também o consumo das drogas que são lícitas, aquelas que pagam impostos e que nós adquirimos facilmente no comércio. E para aqueles que acham que eu estou falando somente do álcool e do tabaco, estão enganados. Porque pesquisas mostram que após a pandemia aumentou descontroladamente a venda e o consumo daquelas drogas psiquiátricas, os medicamentos psicotrópicos, que são os ansiolíticos, os antidepressivos, os indutores de sono. Só que por que isso é ruim? Porque esse aumento não foi somente com a prescrição médica, esse aumento de vendas, de consumo, não é só com a prescrição médica, com a orientação médica. Aumentou descontroladamente a automedicação desses medicamentos, que são também drogas. E os médicos alertam que o uso excessivo, descontrolado, sem a orientação médica desses medicamentos, eles são muito prejudiciais porque alteram permanentemente a bioquímica do nosso cérebro e às vezes de forma irreversível. E além disso, a combinação de drogas sem o conhecimento, sem a orientação médica, pode levar àquilo que nós chamamos overdose, né? Então, não somente as drogas ilícitas trazem esse problema fatal da overdose. As drogas que compramos na farmácia também possuem esse efeito. E nós conhecemos casos notórios da mídia de artistas que morreram em virtude do uso excessivo de medicamentos. Tá? Então, para a gente poder falar hoje sobre as drogas e como a doutrina pode ajudar nesse problema, neste mal, primeiro a gente tem que esclarecer o que é vício e por que a gente se afunda nele. Quando a gente vai lá no dicionário,
uma das definições de vício é imperfeição grave de uma pessoa ou coisa. Só que, curiosamente, quando a gente procura o antônimo de vício, a gente encontra qual palavra? Virtude. Então, pera lá, quando a gente fala de virtude, a gente não lembra lá do Sermão do Monte, quando Jesus nos fala várias formas de nós adquirirmos as virtudes, ele nos incentiva a buscarmos as virtudes. Bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes, porque é deles o reino dos céus. Então, se humildade é uma virtude, qual é o antônimo ou o contrário de humildade? Orgulho. Então, orgulho é o quê? Um vício. Então, a gente pode entender que vício não está relacionado somente a substâncias, também está sendo relacionado com aquilo que trazemos dentro de nós. Também são vícios, aquelas nossas imperfeições morais. E continuando lá no dicionário, ele fala que vício é uma disposição natural ou tendência para praticar o mal. Mas a doutrina espírita nos explica que nós somos espíritos imortais, tendo várias, diversas experiências terrenas. Se vício é uma tendência natural, é o corpo que tem essa tendência, sendo que a cada encarnação eu tenho um corpo diferente? Ou essa tendência natural é algo que eu trago enraizado no meu passado espiritual? Então a gente pode entender que a questão do vício também é espiritual. Moral, pelos valores que eu ainda não adquiri, e espiritual, porque eu arrasto essas dificuldades ao longo das existências quando eu não trabalho elas. E mais uma definição de vício é qualquer costume ou hábito condenável ou prejudicial. Então, vício, sentimentos negativos, consumo de substâncias, mas também comportamentos. Ou seja, vícios não estão relacionados somente ao consumo de substâncias, estão relacionados a outros comportamentos como jogatina, celular, compras. E aqui eu tenho uma crítica a fazer à internet, porque quando você procura consumismo, só aparece imagem de mulher com sacola. E homens também podem ter o vício das compras e do consumismo, ok? Sim, senhor, não é só mulher. E também a compulsão alimentar. Todos esses comportamentos prejudiciais, condenáveis, são vícios. Então, essa questão está muito além do consumo de substâncias, né? E se vício, como a gente viu no dicionário, é qualquer costume, hábito, que é condenável e prejudicial, se nos prejudica, se é condenável, ou seja, se é ruim, por que então a gente se vicia nas coisas, nos comportamentos, nos sentimentos negativos? É porque a gente gosta. Como dizia Chico Xavier, a tentação é como um cachorro grande correndo atrás da gente e a gente doidinho para que ele nos alcance. Então, por mais que contradiga a própria definição de vício, por que nós nos viciamos? Porque existe um lucro, existe um ganho secundário. Porque os vícios falam mais de privação do que de dependência. Ou seja, é mais daquilo que me falta, que eu estou buscando compensar com a coisa errada, do que aquele efeito provocado no corpo físico. Nós caímos no vício para procurar o prazer ou a fuga que as substâncias e os comportamentos nos proporcionam. E a doutrina nos explica que encarnamos com um único propósito: crescimento, evolução, aprimoramento. Só que, quando chegamos aqui, a gente acaba se iludindo com as facilidades, com as ilusões da matéria, né? Porque, como a gente disse, a
gente até que gosta ainda de uma coisa errada, em virtude daquelas virtudes que Jesus veio nos mostrar, que eu ainda não adquiri, que eu ainda não exercitei. Ou então, ao invés de ficar iludido com as facilidades, eu me amedronto com aquela realidade dura que construímos para nós mesmos, vida após vida, de acordo com a lei de causa e efeito, tá? E aí, o que acontece? Eu quero fugir e acabo me entregando ao mundo das drogas ou de outros vícios. Por exemplo, muitos que nascem em lares desajustados recorrem às drogas, aos vícios, na tentativa de compensar a falta de disciplina, de orientação. Partem também para o uso das drogas aqueles que sofrem de carência afetiva, na tentativa de compensar a falta de amor. E também buscam alienação aqueles que perderam o endereço de Deus, aqueles que estão tão apegados à matéria que têm aquela ilusão de que tudo acaba com a morte. Ou seja, tentam compensar a falta de objetivo, a falta de sentido para a existência com os vícios. Mas, e quando a desajuda vem dos pais? Dando o mau exemplo dos vícios aos filhos, que são empurrados para a queda ainda na infância. E justamente por aqueles que receberam a missão de orientá-los. E não podemos esquecer que isso acontece de acordo com o que os espíritos falaram para Kardec na questão 644. Isso acontece porque aquele espírito que está vindo nessa condição, né, ele escolheu vir num ambiente para ser, como é que fala? Para ser para tentar resistir àquela tentação para provar o seu mérito. Ou seja, são provas que aquele espírito escolheu. Só que o que a gente não pode esquecer é que, como pais, nós somos responsáveis, né? Porque a gente pode estar recebendo como filhos um espírito que traz consigo inúmeras dificuldades em relação aos vícios. Ele pode ter vindo com a tentativa, com o intuito de se provar para resistir à tentação, mas isso não me torna menos responsável pelo mau exemplo ou pela não orientação que eu dei a ele. E eu serei responsável por isso e responderei por isso também. Então, dessa forma, a gente pode concluir que todo esse processo de dependência é muito mais profundo. É fruto de uma crise moral, pelas virtudes que eu ainda não adquiri, emocional, na tentativa de compensação de algo que me falta, e espiritual, aquelas dificuldades que eu arrasto comigo já há algumas existências. Então, a gente vê pessoas sem raízes, vagando sem rumo, né? Deixando-se ser arrastadas por circunstâncias que não sabem porquê e não se empenham em entender a própria realidade, ou não sabem entender a própria realidade. Pessoas que pensam que são somente um corpo físico, que é pressionado por necessidades que devem ser satisfeitas, por temores de que é necessário escapar e por angústias que têm que ser sufocadas, quando na verdade temores e angústias não são causas, e sim consequências de uma visão deturpada da minha realidade de espírito. Só que isso, gente, não quer dizer que devamos condenar aqueles irmãos que recorrem aos vícios. Eles precisam, antes de mais nada, de ajuda, de amor. Eles precisam descobrir a própria realidade espiritual,
a sua condição de ser imortal a caminho da perfeição. Ou seja, esses irmãos precisam de compreensão e amadurecimento. Mas não podemos esquecer daquilo que os espíritos disseram a Kardec na questão 790, que o homem não passa subitamente da infância à madureza. Então, esses irmãos que se encontram no mundo dos vícios, para que eles possam amadurecer, eles precisam, antes de mais nada, de amor, de compreensão. Porque se a gente tentar empurrar para eles qualquer tipo de pregação ou orientação, sem trabalhar as causas profundas daquele distúrbio, eles vão rejeitar sumariamente qualquer tentativa. E aí vai ser infrutífero. E como a gente viu, a questão dos vícios, principalmente em drogas, está mais relacionado à privação daquilo que nos falta, daquilo que a gente está tentando compensar, e não de simplesmente uma deformidade moral, né? Então a gente tem que trabalhar as causas profundas desse distúrbio, porque trabalhar somente a dependência da substância em si, do comportamento em si, é a mesma coisa. Eu não sei se aqui, quando eu era criança, a gente brincava de tentar segurar a bola embaixo d'água, na piscina, né? Alguém aqui já fez essa experiência de segurar uma bola embaixo d'água? Durante um tempo a gente até consegue, né? Mas vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir segurar mais. E aí o que acontece quando a gente solta? A bola dá um pulo para cima da superfície, espirrando água para tudo quanto é lado. É a mesma coisa com a dependência. Se a gente só tentar afastar o dependente daquela substância, a gente consegue durante um tempo. Mas se a gente não trabalhar as causas profundas, não der essa oportunidade para esse irmão se reformar, quando a gente não conseguir segurar mais e ele retornar e ele tiver acesso às substâncias novamente, vai acontecer a mesma coisa com a bola, que com a bola ele vai voltar rápida e violentamente ao mundo das drogas. Então, quais são as causas profundas que estão enraizadas na questão dos vícios? Tem a ver com os valores, com os objetivos, porque quando eu não vejo sentido na minha existência, quando eu não vejo um motivo para eu estar aqui passando pelo que eu estou passando, por que eu vou tentar não buscar prazer ou não fugir numa coisa que me dá essa ilusão, esse poder momentâneo? Então eu tenho que ter um objetivo. E só entendendo que eu sou um ser imortal, que existe sim um objetivo e um futuro grandioso lá na frente, é que eu vou me animar para querer sair desse mundo. Tá? E também, principalmente, com amor, porque aqui todos nós viemos solidários, uns ajudando aos outros, uns amando aos outros. Sozinhos nunca conseguiremos, precisamos de ajuda, precisamos de amor. E quem está perdido neste mundo dos vícios, das drogas, precisa mais do que ninguém. E a necessidade de se trabalhar junto a esses irmãos, essas questões, é urgente que se inicie ainda nessa existência, enquanto estamos caminhando juntos, porque as multidões de espíritos, né, de pessoas que se despedem a cada instante da vida física e retornam ao mundo espiritual, elas continuam vivas, pensantes, atuantes, carregando consigo problemas que não conseguiram solucionar e que na maioria das vezes acabaram até mesmo agravando. Todas as semanas, nos nossos trabalhos, no nosso trabalho mediúnico, nós escutamos os relatos desses irmãos desencarnados. E por que eles são trazidos? Para receber o auxílio, para receber a orientação, para serem acolhidos na dimensão espiritual da nossa casa, que é um posto de socorro espiritual. Por exemplo, recebemos uma vez a comunicação de um irmão que desencarnou em virtude de uma overdose.
E mesmo ainda sentindo as sensações físicas ruins daquela intoxicação fatal, ele pedia se tínhamos a substância para lhe fornecer, porque ele queria se entorpecer para não sentir aquelas sensações terríveis. Outro caso, um espírito, ele estava consciente de todo o mal, de todos os erros que havia cometido em virtude do vício em drogas. E estava muito arrependido, principalmente pelo sofrimento que causou aos pais. E ele sentia-se tão culpado que não se achava digno de ter sido acolhido daquele lugar horrível que ele estava, né? E estar sendo orientado. Mas é claro que ele foi orientado, foi acolhido, foi socorrido. Mas não é sempre que os espíritos chegam com essa consciência dos erros que cometeram. É comum também serem trazidos espíritos que ainda estão apenas querendo usufruir das sensações ilusórias das drogas, né? Não querendo assumir as suas responsabilidades, querendo apenas aproveitar os prazeres. Mas agora, para isso, como estão desencarnados, precisam dos encarnados, né? E isso vai ser explicado mais para frente. Mas a verdade é que para onde esses irmãos forem, encarnados ou desencarnados, eles sempre estarão ligados a essa realidade desagradável, que, como a gente viu, não é exterior, não tem a ver com o corpo físico, tem a ver com o espírito, é uma realidade interior, porque as raízes estão profundamente mergulhadas no passado do espírito. E somente através do amor poderão esses irmãos, encarnados e desencarnados, serem instruídos acerca dessa realidade deles, a fim de que eles se preparem, se fortaleçam para aceitá-la, né? E vencer os obstáculos que estão dificultando a sua melhora, a sua evolução. Então, é de entendimento e de amor fraterno que esses nossos irmãos que estão no mundo dos vícios precisam. E foi exatamente isso que nos recomendou o Espírito de Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele disse: espíritas, amai-vos, este é o primeiro mandamento, e instruí-vos, este é o segundo. E seguindo esse conselho, nos instruindo, podemos instruir a todos aqueles com quem compartilhamos a existência. Levar, como Galassi disse no começo, essa informação àqueles que necessitam, seja para sair desse mundo, seja para se prevenir e não cair nele, né? Principalmente instruir aqueles que vieram sob nossa responsabilidade, nossos filhos. Nós temos esse dever de instruí-los sobre as consequências espirituais das drogas. Porque além dos danos, né, que causam ao corpo espiritual, como a gente viu, os vícios fazem com que a pessoa sofra a ação de entidades desencarnadas, né, que se sintonizam com os seus pensamentos e se comprazem no uso daquelas substâncias, fazendo com que aquela pessoa se afunde cada vez mais nos vícios, dificultando assim a sua recuperação, mesmo que seja a sua intenção sair das drogas. E isso indica que existe a necessidade de um tratamento espiritual associado ao tratamento médico. Essas entidades nada mais são do que também usuários que desencarnaram e que sentem, ao desencarnar, como o relato daquele nosso irmão, que o seu corpo espiritual, assim como estava o corpo físico, está doente, cheio de mazelas, cheio de dores. Só que ele sente essa realidade muito mais do que sentia antes somente com o corpo físico. E aí, mais do que nunca, ele deseja e busca as drogas para poder entorpecer-se e não sentir essa triste realidade. Ele vai aprender rápido que é só aqui, no plano material,
que ele pode satisfazer esse vício. E aí, igual um vampiro, seja sozinho, seja em bandos, ele irá atrás dos usuários encarnados, aderindo aos mesmos mente a mente, induzindo-os ao consumo cada vez maior, seja de qual for a substância que lhe agrade. E aqui é importante explicar a questão da afinidade fluídica, porque semelhante a uma transfusão de sangue, onde só podemos receber o sangue que seja compatível com o nosso, caso contrário o corpo vai rejeitar ou até mesmo entrar em colapso, quando a gente está falando desse tipo de adesão espiritual, que é perispírito a perispírito, existe a necessidade de uma afinidade fluídica. Então, não basta o espírito encontrar um usuário. Se não houver essa afinidade, ele não consegue sorver essas sensações que ele tanto busca. E quando ele encontra um usuário que seja compatível fluidicamente, essa ligação se torna tão forte que aí se torna muito difícil o tratamento, tanto do espírito que está desencarnado, quanto do usuário que está encarnado. E esse espírito, por mais que ele encontre pessoas encarnadas que ele possa absorver essas sensações, nunca vai ser 100% satisfatório, nunca vai satisfazê-lo de forma plena, então ele sempre vai estar em sofrimento. E aí, enquanto ele estiver entregue a esse vício, ele vai continuar sofrendo. Só que vai chegar um momento que ele pode ter duas atitudes. Ele pode tomar dois caminhos diferentes. Ou ele pode se arrepender do mal que ele praticou, do desrespeito que ele cometeu às leis naturais, almejando uma vida melhor. E ao primeiro pensamento, ao menor sinal de arrependimento sincero, ao primeiro pensamento de prece a Deus, querendo se reformar, querendo mudar de vida, querendo corrigir-se, a ajuda divina vem imediatamente na forma de espíritos dedicados às tarefas socorristas. E todas as semanas recebemos irmãos que são socorridos dessa forma. Eles são trazidos para serem orientados, acolhidos e auxiliados. E aqui eles permanecem para poder seguir adiante, né? Recomeçar. Ou então, esse nosso irmão pode se revoltar ainda mais e acabar por integrar as legiões de espíritos que se consideram inimigos de Jesus. Infelizmente, são espíritos dedicados a ir contra Deus, contra Jesus e qualquer um que haja em nome de Jesus, né? E esse sentimento de revolta contra as leis naturais vai lhe dando forças para que ele faça cada vez mais as suas maldades. Só que a divina providência, a divina justiça permite. Por quê? Porque temos o nosso livre-arbítrio. Mas vai chegar um ponto em que a justiça divina fala: basta, eu não vou permitir que você se prejudique ainda mais. E aí, compulsoriamente, esse nosso irmão vai retornar a carne. Só que, como diz André Luiz, no livro Missionários da Luz, há dolorosas encarnações que significam uma tremenda luta expiatória para as almas que estão necrosadas no vício. Por exemplo, a paralisia, a cegueira, as deformidades de nascença e muitos outros recursos que são angustiosos, porém necessários, e que podem funcionar em benefício desse irmão desequilibrado desde o berço. E André fala que na maioria das vezes esses processos de cura resultam bons resultados, porque a dor física e moral num corpo deformado e sem defesas será para esse irmão constante, né? Será constante na vida dele como inigualável recurso educador. Mas, seguindo aquele conselho do Espírito de Verdade,
A gente não precisa chegar ao fundo do poço, não precisa aprender pela dor. A gente pode aprender pelo amor, porque Deus coloca à disposição de todos os seus filhos que estão em equívoco todos os recursos necessários para a superação do vício. E o Espiritismo pode ajudar muito, mas ele não propõe soluções específicas e nem procura regulamentar normas de conduta, impor comportamentos, porque a doutrina espírita prefere acatar as leis divinas, que asseguram a todos o direito de fazer as suas escolhas, que é o livre-arbítrio, que foi nos dado por Deus, e também a responsabilidade pelo que fizeram, lei de causa e efeito. A doutrina espírita prefere a atitude do Cristo, que condena o pecado, mas oferece a ternura e a compreensão ao pecador, procurando sempre mostrar tudo o que ele precisa fazer para se livrar daquele erro. Então, a superação dos vícios, ela envolve a colaboração da sociedade, das famílias, das associações, das instituições religiosas, principalmente das escolas, mostrando aos jovens que eles são responsáveis perante a sociedade, perante Deus, e que eles podem sim superar aquelas tendências que eles trazem consigo e que os levam a buscar as ilusórias facilidades da vida. E é por isso que o exemplo e a educação moral no lar são cruciais para o espírito encarnado, porque possibilita que ainda na infância a gente vá recebendo recursos para criar novos valores. E existe uma pesquisa que foi feita há 4 anos atrás, mais ou menos, com alunos de medicina em 22 países. O objetivo da pesquisa era encontrar a variável, que determinava ou que respondia o porquê alguns jovens se envolviam com drogas, com álcool e com comportamentos desequilibrados, e no mesmo curso, na mesma instituição, outros jovens não se envolviam, mesmo estando no mesmo grupo. E aí eles começaram a procurar aquelas variáveis comuns, Seria o sexo, homem ou mulher? Seria a nacionalidade? Brasileiro, japonês, alemão? Seria a classe social? Os mais ricos comparados com os mais pobres? Seria a religião? Muçulmanos versus católicos versus espíritas? Só que eles, com todas essas variáveis, esses dados na mão, eles não conseguiam chegar a uma variável determinante. Nada conseguia responder, de tudo que eles buscaram, nada conseguia responder o porquê que uns se envolviam com esses tipos de coisa e os outros não. Então eles começaram a procurar na vida pregressa daquelas pessoas, ou seja, buscar condições anteriores, fatos anteriores, na infância, na adolescência daqueles alunos, alguma coisa que explicaria os comportamentos atuais. E aí, eles chegaram finalmente a uma variável comum a todos aqueles jovens que aos 20 anos não se envolviam com nenhum tipo de comportamento desequilibrado e não se envolviam com drogas nem com álcool. Eles descobriram que até os 6 anos de idade, um evento os tornava todos iguais. É porque eles estavam frequentando a religião dos seus pais, junto com os seus pais. Não importa qual era a religião. Mas isso obteve-se um 100% de congruência na pesquisa. E aí eles ficaram intrigados, porque é uma pesquisa do curso de psicologia. Como uma coisa que você oferece a uma pessoa aos 6 anos de idade imuniza essa mesma pessoa na vida adulta contra algumas adversidades?
Eles ficaram intrigados porque eles não leram a questão 383 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta qual é a utilidade do espírito passar pela infância na encarnação. E os espíritos responderam a Kardec que é exatamente nesse período que o espírito está mais suscetível a receber as impressões daqueles que são incumbidos de educá-los, as impressões que são capazes de auxiliarem o seu adiantamento. Olha só que interessante. Isso aconteceu, os espíritos responderam isso mais ou menos em 1857. Um pouco mais de 80 anos depois, vem André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, falar pra gente que a encarnação só se completa aos 7 anos de idade. Então, até os 7 anos de idade, o espírito está mais perto da sua realidade espiritual do que da sua realidade material. Então, isso explica o que os espíritos falaram para Kardec 80 anos, há mais de 80 anos atrás, daquela época. Vem André Luiz explicando uma informação da codificação. E mais de 80 anos depois, vem essa pesquisa provando isso. Que realmente é na infância, é a educação moral, é a educação espiritual desde a infância que é capaz de promover esse crescimento interior, possibilitando ao espírito assimilar valores que vão, na vida adulta, torná-lo capaz de dirigir os próprios atos, de ser responsável pelos seus atos e possibilitando a esse espírito alcançar planos mais elevados de evolução, de desenvolvimento. Além disso, a doutrina espírita é capaz de fornecer um olhar, um entendimento muito mais profundo dos ensinamentos de Jesus, que é lógico, cabem para nós em todas as nossas situações da vida e não poderia ser diferente com os vícios. Um exemplo é a passagem da mulher adúltera, que está lá no Evangelho de João, capítulo 8. Só para relembrar, trazem a Jesus, uma pequena multidão, um grupo de pessoas, traz uma mulher arrastando, que foi dita pega em adultério, e eles questionam Jesus, falam que a lei mosaica afirma que ela deve ser apedrejada pelo seu pecado. E o que Jesus diria? Né? Ou seja, a pergunta era capciosa, porque eles estavam querendo que Jesus entrasse em contradição com tudo que ele havia falado até o momento. Mas a gente pode entender de outra forma a atitude de Jesus após essa pergunta. E aí vocês vão me perguntar o que isso tem a ver com vício. E aí eu respondo, tudo. Porque Jesus, ele espera, ele para, ele não fala nada. Ele abaixa, começa a escrever na areia, e aí ele levanta e fala, aquele que aqui estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. Por que isso está relacionado com vícios? Porque uma das formas em que o ser humano cai no mundo dos vícios, a mais comum é essa nossa necessidade de pertencimento. Essa nossa necessidade de fazer parte de um grupo, de ser aceito. Quando essas pessoas trazem essa mulher, 2 pessoas estavam arrastando ela, os outros estavam só no calor do momento. Então, muito provavelmente, a maioria daquelas pessoas não estavam atinando com a realidade daquele fato, só estavam seguindo o movimento, querendo fazer parte daquele grupo, querendo fazer parte daquela ação. E Jesus, quando ele faz essa pergunta, ele possibilita que aquelas pessoas parem e reflitam, saiam daquele oba-oba, daquela consciência coletiva do vamos todo mundo e olhe para dentro. Será que eu não tenho pecado? Será que eu posso atirar essa pedra? Ou seja, Jesus permite que aquelas pessoas, e aí a gente traz o ensinamento do Cristo para nós, para hoje.
olhando para dentro de si. E Jesus possibilitou aquelas pessoas e nos possibilita hoje recuperar a nossa individualidade, a nossa consciência individual. Nos permite refletir sobre os nossos atos e esquecer o mundo aqui fora. Olhar para dentro. Resistir ao arrastamento. E aí a gente lembra de uma outra questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 645, onde Kardec pergunta para os espíritos que se o homem é dado ao vício, já está nos vícios, o mal para ele não é um arrastamento quase irresistível? E os espíritos respondem, arrastamento sim, irresistível não. E é isso que Jesus possibilita com todos os seus ensinamentos. Esse é só um exemplo, porque todas as parábolas de Jesus, todas as passagens de Jesus, ele nos dá essa oportunidade de refletirmos, de pararmos, olhar para dentro e resistir ao arrastamento do mundo. É isso que Jesus faz com a gente. E a doutrina espírita permite que a gente tenha esse entendimento mais claro, né? Ela tira o espírito da letra. E Jesus, com uma simples pergunta, mas um amor imensurável por nós, atrás dessa pergunta, ele nos dá essa capacidade de transcender, entender a nossa autorresponsabilidade diante dos nossos problemas, diante do meu entorno, né? E a gente, com isso, para de procurar culpados, para de procurar porquês, para de procurar fugas, escapes. E todos os ensinamentos de Jesus permitem que a gente faça essas duas perguntas. O que eu tenho em mim que não resiste ao mal, ao vício, ao erro? O que em mim quer continuar na conduta equivocada? Se nós pegarmos hoje o Evangelho e lermos todas as passagens de Jesus, a gente consegue encaixar essas duas perguntas. E é isso que a doutrina espírita nos ajuda. Esse olhar mais profundo, essa clareza, esse entendimento dos ensinamentos de Jesus, nos ajudam a olhar para dentro, para o nosso autoconhecimento, para a reforma íntima, mas também nos ajudam a olhar para fora, para o próximo, com amor, para a caridade e para a partilha. E somente a doutrina espírita pode oferecer, né, esse entendimento, tanto àqueles que já se encontram perdidos no mundo dos vícios, quanto àqueles que estão querendo se prevenir desses erros, desses equívocos. E além da educação, dessa reflexão, a doutrina espírita também possibilita o tratamento espiritual. Porque, para o tratamento das dificuldades, dos males decorrentes do uso de drogas, a medicina dispõe de muitos recursos que são importantes, né? Mas é preciso entender que essas ações não dependem só da medicina, dependem também da sociedade, né? Como a gente viu antes, com muito respeito e com muito amor. E abordando esse problema, André Luiz fala no livro O Mundo Maior que a medicina inventará 1000 modos de auxiliar o corpo atingido em seu equilíbrio interno. Entretanto, cumpre a nós outros praticar a medicina da alma, que ampare o espírito desenvolvido nas sombras. Então, paralelamente ao tratamento médico, pode ser feito o tratamento espiritual, como a fluidoterapia que nós temos em nossa casa e demais outros recursos que a doutrina espírita oferece, tanto na prevenção quanto no tratamento das dificuldades da alma. Mas aqui é importante ressaltar que a cura, a verdadeira cura, que é a cura do espírito, ela só vai acontecer se houver profundidade de propósitos e continuidade de ações por parte daquele que busca o tratamento.
O que significa isso? Desejo sincero de se ajudar, esforço e disciplina. E somente isso vai poder levar à transformação íntima da pessoa diante daquele problema que ela está tentando resolver. E essa transformação é o que a gente chama de reforma íntima. É um processo que resulta da educação da alma, mas requer completa adesão ao tratamento instituído. Novamente, com desejo sincero, esforço e disciplina. Isso vem de encontro ao que Kardec falou no livro Céu e Inferno, que o espírito deve progredir por impulso da própria vontade, nunca por sujeição, ou seja, por imposição de alguém. O bem ou o mal são praticados em virtude do nosso livre-arbítrio, ou seja, mesmo que eu possua na minha família pessoas que estejam entregues aos vícios, às drogas, eu nunca vou conseguir impor que esta pessoa se trate, se melhore, se ela não tiver esse desejo. Isso é uma coisa, nós podemos sim ajudar de N formas, mas nunca impondo algo. Jesus é uma coisa bem comum que a gente fala aqui, que Jesus não violenta consciências, e a doutrina espírita também não. Então, se a gente quiser se preservar dos vícios, a gente deve fortalecer os recursos da nossa alma com o autoconhecimento e a disposição para termos atitudes e pensamentos condizentes com a nossa intenção. Ou seja, tudo aquilo que eu venho aqui buscar, eu tenho que estar disposto a aplicar lá fora. Porque aqui a gente tem informação, mas o conhecimento só se consolida se eu pego toda essa informação que aqui eu recebo e transformo em ações lá fora. E dessa forma a gente vai se protegendo. A gente vai impedindo que as dores da vida, que às vezes são terríveis, nos derrubem, nos lacem e nos derrubem. E também a gente vai ficando mais vacinado, mais atento a fugir daquelas soluções mágicas que aparecem por aí. Como, por exemplo, coisas inocentes. Nossa, hoje meu dia foi terrível. Eu mereço sentar no bar, tomar uma cervejinha e relaxar. Essas são as facilidades da vida que de positivo nada trazem. Ou então, nossa, eu estou muito cansada, vou maratonar uma série, vou ficar giboiando no sofá sem fazer nada. Apesar de ser bem gostoso, também não é nada frutífero para a gente. E dessa forma a gente vai se fortalecendo para a gente poder ser luz no caminho daqueles que estão perdidos na escuridão. A gente vai usando o nosso conhecimento intelectual e o conhecimento espiritual que a gente busca, que a gente recebe aqui, para poder oferecer amparo àqueles que se encontram perdidos nos caminhos da encarnação. Mas a gente tem que lembrar que sempre Jesus vai estar junto com a gente, nos amparando, nos inspirando, colocando à nossa disposição todos os recursos necessários de que precisamos, tanto para a nossa evolução, quanto para que a gente possa ajudar aqueles que amamos. Jesus nos disse que das ovelhas que o Pai confiou a Ele, nenhuma se perderia. Então Ele certamente está lá, abençoando a todos nós para recomeçarmos todos os dias. Não importa quanto tenha sido equivocada a minha conduta até hoje, Ele está nos abençoando para que eu queira me reformar e recomece. Mesmo que para nós, diante do nosso passado de equívocos, eu esteja recomeçando do zero, do nada. O que para mim é o nada, para Jesus é o primeiro degrau da alma perfeita, que Ele sabe que a gente vai ser, porque Ele confia na gente. E a gente confia nele?
Então, gente, é isso que eu queria trazer para vocês. Apesar do tema ser difícil, é necessário que a gente possa utilizá-lo para ajudar a todos que se encontram lá fora, que não tiveram forças o suficiente para vir buscar essa ajuda aqui. Essa é a nossa responsabilidade como cidadãos e como filhos de Deus. Obrigada, gente.